uma função muito utilizada dentro do Nest é a criação de CRUD. Em especial, foi criado o CRUD Generator, que pode ser observado na URL aqui, pela URL, aqui em recipientes. Você consegue fazer um CRUD de forma a gerar a estrutura básica do CRUD de uma forma muito rápida. Então aqui, o CRUD é composto por alguns elementos que teria que ser criado manualmente. Inicialmente por um módulo, por um controller, pelo service, pelos DPOs, pelas entidades. Com isso, o Nest.js consegue fazer através desse CRUD Generator todos os itens, criando todos uma base para o seu projeto. Então consegue fazer muito mais rápido esse processo. Então, para criarmos esse resource, a gente vai usar o Nest CLI novamente. Então, no Nest CLI, a gente vai utilizar o quê? O Nest Generate, que é o G, Resource. Com isso, ele vai solicitar que tipo de elemento que a gente vai estar criando. Qual que vai ser o resource que a gente vai estar utilizando. Resources normalmente são utilizados no plural. Então, vamos criar aqui um produto. E aqui ele indica que tipo que vai ser esse nosso resource. Se ele vai ser do tipo REST API, GraphQL, Microservice ou WebSocket. Aqui nós estaremos inicialmente falando sobre REST API, que é a comunicação através dos protocolos REST, que implementa todos os verbos do HTTP. Então, será usado aqui, já criado uma estrutura básica para isso. Aqui já pergunta se você quer criar os entry points, os ponteiros para o nosso CRUD. Eu vou dizer que sim. E aqui ele já está criando automaticamente dentro do nosso search os nossos elementos, instalando o que é necessário para fazer o processo. Então aqui ele já atualizou o nosso app módulo e atualizou o nosso tag.json. Se olhar aqui, ele já criou automaticamente o nosso produto e criou todos os elementos necessários para essa nossa nova fase. Então aqui nós temos o nosso produto, nosso módulo. Esse módulo ele automaticamente já carregou o controller e o service daqui. Além disso, ele já criou também o PowerSpec, uma ideia do nosso teste unitário. Já criou a estrutura para começarmos a fazer testes unitários. Além disso, ele criou os DTOs, os dois DTOs, já com a implementação parcial e a estrutura base do Create Product. Além disso, foi criada a entidade também, a estrutura para criarmos as entidades, e dentro do nosso controller já foi criado as estruturas básicas dos nossos elementos. No controller ele já colocou a nossa rota, então baseado no que nós escolhemos lá no nosso estrutura, no nosso módulo, ele automaticamente já criou a nossa estrutura chamada de produtos. Aqui já criou a rota padrão do barra para o nosso post, o nosso get one, então o find one, o nosso path, que já faz um update e faz o nosso delete, que ele utiliza aqui a função como remove. Então, através disso aqui já vai estar uma estrutura base para o nosso serviço. Se olhar em serviço, ele também montou uma estrutura base. Não existe nenhum dado aqui, não existe nenhuma conexão com o banco de dados. Isso aqui é só uma ideia base, que é uma estrutura base para o nosso projeto. Então, é a estrutura inicial do CRUD. Além disso aqui, ele já fez a importação base dentro do nosso módulo, ou seja, quando ele criou um novo módulo chamado Produtos,
ele já automaticamente incluiu aqui nas importações o nosso produto. Então, com isso, nós já temos uma estrutura que já provê os nossos produtos. Sendo assim, nós temos tanto o nosso post, independente de qual JSON que a gente está encaminhando, ele já está respondendo com o get, o get post e delete, que necessita um ID, o get, que necessita um ID também, e o put, que necessita de um corpo para ser enviado em um ID. Então, com isso aqui, ele retornou como não existe, porque não existe aquele elemento ali. Então, com isso, a gente já tem uma base do nosso projeto para poder fazer o CRUD corretamente no nosso processo aqui. Então, rodando aqui, tirando a rota que tinha ali, ele já vai fazer o nosso get funcional, retornando todos os objetos. E quando a gente colocar aqui, já vai estar retornando apenas um objeto. Então, se olhar o controller aqui, nós temos o pet, que ele não foi implementado o put, foi implementado o pet. Então, quando a gente roda aqui o pet barra 1, ele já vai estar implementado o update. Isso porque ele implementa o patch por ser uma implementação parcial, uma atualização parcial do nosso elemento. Uma coisa muito importante que podemos observar dentro desse CRUD Generator é que ele não se baseia em nenhum ORM, nenhuma conexão com banco de dados específico. Ele foi criado de uma forma que possa ser usado por qualquer ORM. Ou seja, ele criou apenas a estrutura base para que possamos criar o nosso, utilizar o nosso framework, nosso ORM de preferência. Lembrando que o próprio Nest já traz por padrão configurações específicas para trabalharmos com TypeORM e o Sequelize, sendo que ele tem suporte a outros modelos também. Você pode utilizar o Prisma, pode usar o Micro, então ele não vem pronto para nenhum ORM, ele está sendo criado só para ter uma estrutura base do nosso CRUD, já definindo rota padrão e as rotas necessárias para que possamos ter o nosso CRUD dentro da nossa plataforma, para que possamos implementar ele dentro do nosso ORM ou não, dependendo da preferência do desenvolvedor.